Olá pessoal do sexto ano da Escola Jerônimo Alves Bezerra, da nossa querida comunidade do Jatobá, um abraço, muito boa tarde, bom dia e boa noite, né, para você que está vendo essa aula, não importa qual vai ser o horário. A partir de agora nós vamos iniciar nossa aula de morfologia, especialmente o substantivo, que é uma das 10 classes gramaticais. Então quero cumprimentar cada aluno do sexto ano de língua portuguesa da Escola Jerônimo Alves, aproveitar para mandar um abraço à tia Marinalva, a nossa coordenadora Dona Marta, e que vocês possam ter uma boa aula. Gostaria que vocês organizassem os cadernos, colocassem canetas num ponto para fazer anotações. Vocês também podem dar pausa e podem voltar esse vídeo no momento que vocês quiserem. Caso não tenham entendido alguma explicação, podem assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, até dominar todo o assunto. Nós vamos estudar hoje os 9 substantivos, a classificação e os tipos dos substantivos. Vamos também ter uma ideia bem aprofundada com relação às flexões do substantivo, gênero, número e o grau, de modo que essa primeira parte trata-se de uma revisão rápida sobre essa classe gramatical chamada substantivo. Bom, a morfologia ela é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Muito aluno pergunta: tio, o que é morfologia? Morfologia é o estudo da palavra, é o estudo da formação e da classificação de cada palavra. Vejam aqui, a peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. O estudo da frase ou período é sintaxe, é outra coisa. A morfologia estuda exatamente a palavra, tá? E substantivo é uma das 10 classes gramaticais. Eu já disse em outra aula que a gramática é dividida em 10 classes gramaticais e que ao longo desse sexto, sétimo, oitavo e nono ano, vocês vão aprender cada uma dessas classes. Bom, o substantivo é uma delas. Além do substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São 10 classes e hoje nós vamos saber tudo sobre substantivo. Vamos lá. Professor, quantos tipos de substantivos? 9, tá? Entre classificação e formação do substantivo são 9. Então eu vou explicar um a um para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Primeiro, o substantivo comum, ele tem como função designar os seres de uma mesma espécie, ou então de uma forma genérica. Ele é comum se você encontrar outro igual. Então, casa, é comum você ver casa por aí? Sapo, felicidade, bondade, madeira. Essas palavras elas são comuns porque você pode encontrar outra situação parecida com essa. Tá? Elas são de uma mesma espécie, não são únicas. É possível se fazer uma casa do mesmo modelo. Tá? A bondade de um homem pode ser a mesma bondade de uma mulher. Então, o substantivo comum, ele designa os seres de uma mesma espécie. Aí na sua sala você com certeza vai ver um monte de substantivo comum. É a telha, é a cadeira, é a mesa, é a TV, o próprio telefone que você está aí na mão, certo? Então esse é o substantivo comum. Eu sempre digo isso, você pode encontrar outro igual, então é comum. O substantivo composto é justamente o contrário do comum, tá? Ele é determinado, ele é específico. O substantivo próprio é único, tá? Nome de lugares, nome de pessoas, nome de instituições e um detalhe, todo substantivo próprio começa com a letra maiúscula, não esqueça desse detalhe. Professor, a diferença de próprio para comum? Algumas coisas básicas, o comum sempre é escrito com letra minúscula na inicial da palavra, o próprio não, nome de pessoa, de lugar, nome de escola, instituição. Se for um ser específico determinado, é próprio. A pergunta é, eu encontro outra coisa desse jeito em algum lugar? Se você não encontrar, é porque ele é próprio. Eu sempre gosto de colocar um exemplo aqui de um dos nossos alunos. Vamos colocar aqui a Isabela. Você não encontra em nenhum lugar do mundo uma outra escola Jerônimo Alves que tem essa mesma quantidade de equipe, que tem esse professor, que tem essas cadeiras, que tem essa Isabela com o mesmo DNA. Ela pode até existir uma outra Isabela, uma outra escola, mas não tem o DNA da Isabela, portanto ela é única, ela é própria, é um substantivo próprio, portanto. Vamos lá, o substantivo concreto, esse eu queria que vocês lembrassem do abstrato, tá? Para a gente entender o concreto, você precisa entender o abstrato.
Muito professor diz, bom, o substantivo concreto é aquele que você pode tocar. Tá? Se você tocar é concreto. Até funciona, mas não é uma regra geral. Porque Deus, por exemplo, é concreto. Saci é concreto, sereia, luz, fada, bruxa, tá? Trovão, eclipse, são substantivos concretos. Aí você diz, professor, e aí a gente não pode tocar, como é que é concreto? Bom, na verdade, se a coisa faz você ter uma imagem mental independente, né, que não dependa de ninguém, ela é concreta, tá? Então, designa os seres propriamente ditos, independentemente de sua existência real. Deus, existe a imagem de Deus, que é a imagem de um homem. O saci, vocês observam aqui o saci aqui do lado. A sereia é a imagem de uma mulher. Resumindo, substantivo concreto é aquele que você, além de poder tocar, quando você lembra, você tem uma imagem, ele tem uma forma. A coisa tem uma forma, certo? Então essa é a dica que a gente dá para você discernir o substantivo concreto do substantivo abstrato, que é justamente o contrário. Observa aqui, substantivo abstrato. Ele designa ações, qualidades ou estado. Eu sempre gosto de dizer, bom, faz um teste aí, eu posso sentir? Se eu puder sentir, tem tudo para ser abstrato. Carinho, felicidade, honra. Então, o abstrato ele é muito sentimento, é muito qualidade, estado da pessoa. Você não pode tocar. Primeira pergunta que você faz para saber se é um abstrato. Eu posso tocar? Ninguém chega no comércio e diz, olha, eu quero aí 1 quilo de carinho, eu quero aí uma dúzia de felicidade. Não existe isso em lugar nenhum, é só no seu pensamento, no estado do ser, na qualidade do ser. Portanto, o concreto você pode tocar e ter uma forma. Abstrato você sente, é estado. É um modo em que você não pode assimilar através do contato físico, certo? Mas o substantivo, vamos lá. Substantivo simples, esse é muito simples. Fácil, fácil, facílimo. O substantivo simples ele é identificado como aquele que tem apenas um radical. Professor, e o que é radical? Radical é aquela parte da palavra que não muda. Exemplo, gatos. Nós temos o G, o A e o T. Essas 3 primeiras letras formam o radical. Por que é radical? Porque não muda. O O e o S mudam. Então, o substantivo simples ele é exatamente uma palavra formada com um único radical. Lembre-se que o simples ele é o oposto do composto. Para que você possa entender o simples, basta entender o composto. A classificação simples tem a ver unicamente com o processo de formação do substantivo. Tá? Então, substantivo simples diz-se daquele formado por um único radical. A palavra sozinha, tá? O radical sozinho. Telhado, luar, claridade, noite, todos são substantivos simples. Professor, o substantivo pode ser simples e pode ser concreto ao mesmo tempo? E pode ser abstrato? Olha, qualquer palavra que tenha apenas um radical é simples, tá? Mas dentro dessas classificações, cada um no seu quadrado, para que você possa compreender a composição e a formação dos substantivos. Então eu chego ao substantivo composto, mais um. Bom, o composto, se você sabe que o simples tem um radical, o composto é a palavra formada por mais de um radical. Pode ser 2, pode ser 3. Tá? Um exemplo é o navio escola. Navio escola. Nós temos aqui o radical de navio e o radical de escola, ou seja, uma palavra composta com 2 radicais. Muitas vezes o substantivo composto é unido por um hífen, mas necessariamente não é obrigatório. Existem muitos substantivos compostos que não têm a união do hífen. O flor de lis tem, o guarda-roupa tem, agora passatempo não tem, paraquedas não tem, girassol não tem. O que você vai fazer é identificar o substantivo composto como aquele que tem 2 radicais juntos, tá? Vamos a mais um substantivo para a gente ganhar tempo. Substantivo primitivo. Bom, para que você entenda o primitivo, lembre-se da existência do derivado. Eu sempre gosto de colocar os pares, não é? Vocês recordam, né? O simples, o composto, o comum e o próprio. Aí agora a gente está no primitivo e tem o derivado. O que é o substantivo primitivo para que você possa entender? Bom, existe uma família de palavras. A nossa língua tem palavras e cada palavra tem uma família. E o substantivo primitivo é aquele que ocupa a posição inicial numa família de palavras. Por exemplo, lápis, laranja, círculo, disco, médico, essas palavras ocupam a posição número 1. A partir dos primitivos é que a gente forma os substantivos derivados.
tá? Nós já estamos com 10 minutos de aula, eu vou até 15 minutos e a gente encerra a aula, para dar tempo todo mundo assistir e repetir novamente. Então, o substantivo primitivo é justamente isso, onde a palavra ocupa a posição número 1. O substantivo primitivo dá origem ao substantivo derivado. Para que você entenda, eu vou para o derivado. Substantivo derivado, aquele que se origina da outra palavra da língua, ou seja, de outra palavra da língua, justamente do primitivo. Então, eu repeti o lápis para que você possa entender. Lápis sozinho é primitivo, mas ele dá uma projeção, ele deriva para uma outra palavra. Se eu colocar o sufixo eira na frente de lápis, ficará lapiseira. Então, lapiseira é derivado e somente o lápis, na outra situação, aqui somente o lápis é primitivo. O mesmo acontece com laranja, que dá para fazer laranjada. Circulo, essa palavra, se eu acrescentar R, fica circular. O disco, eu posso colocar o sufixo teca e da palavra disco, que é primitiva, ela é a número 1 da ordem, eu posso gerar uma série de outras palavras. Aqui eu quis colocar discoteca. Medic, eu faço medicina. Essa palavra é bem interessante. O verde tem palavra que aceita o prefixo e o sufixo. O verde é o primitivo. Se eu colocar o E e o S no início e o ADO no final, fica esverdeado. É também um derivado. O pan, eu posso colocar o sufixo ificadora. Como é que fica? Só pan é primitivo, mas se eu gerar uma nova palavra, aí vai ser um substantivo derivado. Em síntese, substantivo derivado é aquela palavra que se origina de uma outra palavra, tá? E o primitivo é a palavra que fica na posição inicial da família das palavras. Você já percebeu que você pode pegar uma palavra e dessa palavra você formar várias outras palavras, tá? Então vamos seguir. Esse substantivo que eu estou mostrando aqui, o comum, vocês percebem que ele é o contrário do próprio, ele tem uma relação apositiva. O simples, ele é mais ou menos o oposto do composto, o primitivo, o oposto do derivado, e o concreto, o oposto do abstrato. Comum é uma coisa mais genérica, o próprio é uma coisa mais determinada. Um segmento simples tem só um radical, o composto tem 2 radicais. O primitivo é a primeira palavra inicial na posição das famílias, o derivado é a palavra que gera de outra palavra. O concreto você pode tocar e tem forma. O abstrato é mais sentimento, estado, ação. Então você já tem uma ideia da classificação desses substantivos e suas tipologias, tá? E nós temos mais o 9º substantivo. Esse é sozinho, esse não tem par. É o coletivo, eu sempre coloco, é o isoladão. O coletivo ele tem uma riqueza muito grande, ele vem sempre no singular e representa um grupo. Ele representa, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Professor, e se for espécie diferente, é coletivo? Não, não é. É preciso que haja, por exemplo, aqui eu coloquei muitos peixes. Então são seres da mesma espécie. Como é que a gente pode utilizar, que tipo de palavra podemos utilizar para expressar um conjunto de seres tipo peixe? Basta chamar cardume. O mesmo acontece com camelos. Como se chama um conjunto de seres da mesma espécie? No caso, camelo, cáfila. Então, o substantivo coletivo ele vem no singular e representa um grupo. Olha, o mês ele é um coletivo de 30 dias, a semana é um coletivo porque tem 7 dias, o minuto é um coletivo porque tem 60 segundos e por aí vai. Se representar conjunto, ele é um substantivo coletivo. Aí eu coloquei uma lista aqui, depois vocês dão uma olhadinha com calma. Pode até, eu vou pedir depois numa questão para que vocês coloquem alguns exemplos de coletivo. Então vocês vêm aqui, dá pausa e repassa para o caderno de vocês. Aqui são vários exemplos de substantivos coletivos. Bom, essa é a primeira parte da nossa aula. Na segunda aula a gente vai estudar flexões do substantivo, tá? Flexões do substantivo, que é exatamente a mudança que a palavra sofre. Ela tem gênero, número e tem grau. Eu vou explicar com calma o gênero, que é masculino e feminino, o número, que é singular e plural, e o grau, que é o aumentativo e o diminutivo. Vou também, dentro da flexão do gênero, explicar para vocês na próxima aula o que é um substantivo biforme, o que é um substantivo uniforme. Vou repassar também o que é um substantivo epiceno, ainda nessa aula o que é um substantivo sobrecomum. E claro, nós vamos fechar essa parte com o comum de 2 gêneros, mas não vamos ficar por aí não, porque ainda no estudo do substantivo, nós temos o estudo do número. Professor, e o que é o número? O número é o singular e o plural. Quais são as regras para colocar uma palavra no plural?
Então vocês vão estudar com calma na segunda aula exatamente os substantivos que aceitam o plural, aqueles que terminam em AL, o que termina em EL, OL, UL, como é que funcionam essas regrinhas? Então a gente vai estudar com calma para escrever direito, escrever correto e não passar vergonha por aí escrevendo errado, tá? Além dos substantivos simples no plural, nós vamos também ter outra aula sobre o plural dos substantivos compostos, que é bem delicado, onde você vai ter que memorizar algumas regrinhas para também entender como é que funciona. Por que é que pontapé é pontapés? Por que é que, por exemplo, a palavra amor perfeito é amores perfeitos? Por que é que reco no plural fica reco-recos? Enfim, a gente vai entender como funciona a flexão das duas palavras vêm juntas quando trata-se de um substantivo composto, tá? Além do substantivo composto, nós vamos também repassar para vocês a aula sobre o grau do substantivo, que pode ser um grau normal, pode ser um grau aumentativo e pode ser um grau diminutivo. Então já antecipei alguns pontos importantes da próxima aula, queria abraçar cada um de vocês. Eu vou passar na sequência no grupo do WhatsApp uma atividade curtinha com 5 questões, para que vocês possam responder no caderno de vocês, tá? Um grande abraço, uma boa tarde a todos e a gente continua online aqui através do nosso grupo de WhatsApp, tirando todas as dúvidas com relação à aula de hoje. Hoje vocês entenderam como acontece a compreensão da classificação dos substantivos. São 9 substantivos e vocês conseguiram ter uma ideia exatamente o significado de cada uma dessas palavras dentro da classificação e dentro da tipologia. Lembrando que são 10 classes gramaticais e hoje foi uma aula revisão somente de substantivo para vocês do 6º ano. Um grande abraço e até logo mais.